Olá, amigos, boa tarde. Que o dia de cada um seja de muita paz, de muita tranquilidade e muito trabalho. Trabalho principalmente aquele que nos leva ao crescimento espiritual. Trabalho aquele que nos força a eliminar as nossas tendências, a nos desapegar um pouquinho mais das coisas terrenas, do corpo físico, da matéria física. Esse é o trabalho do espírito, cuidar do corpo, essa ferramenta necessária ao nosso aprendizado, à nossa evolução espiritual. Então, que seja feita a paz, é muito bom estar novamente com vocês todos, estar aí no lar de cada um, e que tenhamos um encontro de muitas reflexões, muitos acordares. Não sei nem se existe essa palavra, acordares, mas vamos acordar aí para o verdadeiro sentido da nossa encarnação, no nosso corpo físico, na nossa passagem aqui pela Terra, e que seja feito a vontade do Pai em todos os momentos, e que nós tenhamos a resignação, a aceitação, a paciência e o entendimento para todas as coisas. Que Jesus abençoe cada lar, todos os corações, fortaleça todos os doentes, na fé, na confiança, na coragem, no bom ânimo, envolva todas as mães, todos os corações encarnados e desencarnados. Que busquemos sempre a luz do Evangelho de Jesus e que possamos ter a coragem em colocar em prática essa luz do amor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus amigos. Friozinho aqui em São Paulo, né? Estamos aí no mês de junho, o inverno tá chegando com força total esse ano. Olha, agora são já quase 14 horas e o solzinho fraquinho. Precisamos de muitos agasalhos. Precisamos de agasalho para o nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo físico, essa ferramenta bendita que o Pai nos presenteia a cada nova programação de reencarno. Então, que os nossos corpos físicos sejam muito bem cuidados. E é o nosso capítulo do Evangelho que encerramos, né? Encerramos esse capítulo 17, é o capítulo 17, a qual falamos esse mês todo, né? Na semana passada, nossa amiga, irmã, companheira do trabalho, falou um pouquinho desse homem no mundo. Há uns dias falamos sobre a virtude, o que é desenvolver essas virtudes que nós possuímos, e hoje eu vou encerrar esse capítulo com o cuidar do corpo e do espírito. Então, tá frio, né? E com o frio, a gente agasalha muito bem nosso corpo. Graças a Deus nós temos essa condição de agasalho. Porque são muitos também que estão por aí, moradores de rua, nas casas, muitas famílias, que não têm essa condição de ter aí um cobertor, um agasalho mais quentinho. Então precisamos principalmente lembrar desses corações. Cada vez que nós nos agasalhamos, cuidamos para que nosso corpo
se mantenha aquecido, não passe as agruras do frio. Lembremos, e ao lembrar daqueles que necessitam, além da nossa prece, que sabemos que os bons espíritos, esses amigos amorosos, estarão lá com eles, passamos a prática da matéria. Sim, façamos o quê? A doação. Porque estamos na Terra, precisamos, então, cuidar do corpo físico. É doando um cobertor, é doando um agasalho, é doando um prato de comida. Estaremos nós angariando fundos para nossa jornada evolutiva, nosso caminho de flores. Então, meus amigos, lembremos sempre do Evangelho de Jesus. Como sempre, agradeço a essa casa, Caminheiros do Amor, aqui tão próxima a mim, né? Próxima à minha casa, aqui no Campo Grande, onde muitos corações estão assim, se dedicando a cuidar um pouquinho mais do corpo e do espírito de muitos irmãos que necessitam, assim como todos nós necessitamos, cuidar do corpo e do espírito. Então, agradeço a esses corações que me dão a oportunidade de estar novamente falando do Evangelho de Jesus. Olha que coisa boa, gente, falar do Evangelho de Jesus. Isso é tão bom falar do Evangelho de Jesus, é viver. Tem um pernilonguinho aqui. É tão bom viver essa prática. Lembrança do Evangelho é maravilhoso e viver essa prática é mais maravilhosa ainda. Mas o Evangelho de hoje, nosso estudo, nossa reflexão, o nosso despertares, nosso acordar, é lá no item 11 do capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Da outra vez eu falei, né? 1863 também foi a mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine que foi falado, e eu falei, nossa, 100 anos antes da minha encarnação. E eu volto aqui, Paris, 1863, né? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Será? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, olha que legal, a ilusão da liberdade, hein? O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam nesse caso. O dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma.
E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então vamos lá. Somos filhos do Pai, criados simples, ignorantes nesse conhecimento. A cada nova existência, vamos colocar assim, a cada dia da nossa encarnação, nós temos alguns embates, ou muitos embates. E esses embates, eles vêm justamente para que nós paremos, lembremos das leis divinas da criação, das leis amorosas. Por que estamos na Terra? Por que passamos por isso? Por que temos uma carcaça física? Sente a dor, sente a necessidade, enfim, tudo isso está lá na nossa programação espiritual. Cada um de nós tem lá o seu arquivo, como eu sempre coloco, né? Tem lá um arquivo, um prontuário enorme deve ser, né? Porque imagina, centenas, milhares de encarnações. E cada uma delas aponta alguns defeitinhos, não de fábrica, porque nós não fomos fabricados com defeitos, mas defeitos que nós fomos buscando nas nossas passagens. É o defeito do egoísmo, é o defeito da arrogância, é o defeito da falta de humildade, da impaciência. Cada um de nós sabemos onde pega o defeito, né? E aí nós temos que ir consertando. Aí quando chegamos na encarnação, nos deparamos com todas essas diversidades. A cada época, principalmente a mídia, né? Ela revela aí alguns artifícios que elevam ainda mais esse ser egoísta, egoístico, esse ego, esse orgulho de cada um de nós. Ou é o modelo mais adequado, eu preciso ser assim, eu preciso usar aquilo, porque está no... E isso vai o quê? Nos fechando para essa imensidão, para essa fortaleza que só o Pai nos dá com as leis divinas. Então a gente começa a martirizar o corpo. Só que chega um momento da nossa encarnação, tá? Chega um momento da encarnação de todo mundo. Todos nós, em algum momento, vamos parar para desperto. Vamos despertar. E nesse despertar, seja pela dor. Geralmente o ser humano, aqui o espírito encarnado é pela dor, tá? Seja ela a dor da saúde física, seja a dor vinda de qualquer lado, mas a dor é o que nos faz parar opa, preciso lembrar lá do Pai, né? Olha as leis que ele deixou aí. Como é que eu estou
praticando essas leis? Como é que eu vivo essas leis desse amor de Deus? Aí quando vem uma dor física, né? Nós, como diz aqui, precisamos abaixar a bola. Baixa a bola, dá uma baixadinha aí de orgulho e a nossa fronte vai se ligar novamente ao Pai. Então, maltratar o nosso corpo físico não está nas leis de Deus. Corpo e espírito precisam, é uma relação única, é uma relação. Os dois precisam estar em equilíbrio, tá? Como é que eu vou manter o meu corpo saudável? Como é que eu vou cuidar do meu saudável, mas não só da casquinha aqui da terra, mas nessa visão geral, a visão verdadeira, essa unidade, espírito. É isso que nós precisamos fazer. Vamos pensar um pouquinho nos nossos programas de televisão. O que nós vemos? O que nós ouvimos? O que nós debatemos com nossos familiares, né, nos assuntos polêmicos? Isso, dependendo do teor que a nossa energia é depositada, é a revolta, é o rancor, enfim, esses sentimentos, nós não estamos cuidando do nosso corpo. Não. Nem do nosso corpo físico, nem do nosso corpo mental, espiritual, nada. Nós estamos o quê? Jogando a oportunidade bendita fora. Então, tem um trechinho aqui que ele coloca, né? Os dois sistemas se defrontam. Aquele que deseja bater o corpo e o dos materialistas que querem diminuir a alma. Nós estamos assim. Se já pararam, nós já paramos para pensar nessa frasezinha curta, mas no nosso dia a dia, como é que nós estamos? E tem essa... Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Porque, meus amigos, veja nós, na nossa adolescência, dizem, né, que os adolescentes acabam fazendo mais estripulias. Não sei se é verdade. Hoje eu não sei se isso a gente vê situações aí contrárias até, viu? Mas vamos lá. Nessa nossa ânsia em viver, vamos viver a vida. Vamos aproveitar o máximo do que a terra nos oferece. Nós acabamos em prejudicar a vitalidade orgânica. Aí temos lá, vamos viver 50 anos? Então temos uma programação em como viver bem. Porque quando estamos lá, nós fazemos essa programação e a gente só quer ali o tapetinho, bonitinho. Só que ao chegar aqui na Terra, a gente começa, eu vou pra lá, eu vou pra cá, ali tá legal, ali tá bom. E aí, nós vamos viver os 50 anos. Mas como vou viver até os 50 anos? Prejudiquei todo o meu organismo. Essas marcas também vão para o meu corpo espiritual, porque eu fui responsável em causar danos na ferramenta tão necessária, tão importante, que o Pai colocou para que eu cuidasse e desenvolvesse esse evangelho da responsabilidade. Porque o evangelho do Cristo também, ele diz isso em todo momento, responsabilidade. Responsabilidade, meus amigos, é tudo essa relação
espírito, carne, encarnação, desencarne, ir, vir, é a nossa responsabilidade. E olha, o Cristo deixou isso bem claro para nós, né? Eu tinha notado aqui uma frasezinha que eu gosto muito. Eu sempre, não sei, talvez era de magistério, né? Nós que passamos pelo magistério, eu acho que todo professor acabou lendo e até recomendando para os seus alunos O Pequeno Príncipe. Nós, quando fazemos pedagogia, a gente tem lá todo o estudo, né? Literário, então é muito legal. E eu peguei uma frasezinha, a flor, enquanto conversava, ou melhor, o Pequeno Príncipe lá, tirando, né, todas as suas dúvidas. A flor disse a ele: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se quiser conhecer as borboletas. Já pensaram nisso? Enquanto a nossa encarnação aqui na Terra, essa ferramenta que nós temos, queremos conhecer essas borboletas? O que seriam essas borboletas para o espírito? O que são essas larvas que a flor coloca ao Pequeno Príncipe? Trazendo aqui para o nosso físico, para o nosso mundo físico, o mundo da matéria, e o nosso corpo físico é matéria. O que é isso? É passar, é conhecer essas larvas, porque nós vamos ter um monte de larvas aí para enfrentar aqui na Terra, mas com sabedoria. Meus amigos, nosso tempo aqui é bem curto. Assim, falar do Evangelho, nós falaríamos aí muito tempo, seria uma conversa muito legal ali, né? Cara a cara. Um dia estaremos reunidos e com certeza muitos aprendizados colocaremos um ao outro. No mais, até breve, e que esses amigos amorosos estejam sempre no coração e na prática, incentivando cada um de nós a essa prática do Evangelho, entender as leis de Deus, o Evangelho de Jesus. Que assim seja, muita paz e até breve. Que Jesus a todos abençoe. Muito obrigada por tudo.